primeira parte nós já vimos que muitas experiências vingaram, né? O exemplo do órgão Kit, Verde Verde. Então, nós vamos fazer 2 blocos de apresentações, mas antes tem um informe. Todos os relatos, vocês vão receber uma cédula e vão votar em algum relato. Ao final, e depois do evento, nós vamos, pela votação, enviar o certificado ao destaque dos relatos, ok? É um voto só. Então, peço que venha aqui para o palco a Deise Manso, Náguida Florencio. Náguida? Já está aqui, desculpa. Andréia Mendes, por favor. Alex Sandro Santos e Gabriele da Silva Pinto. E depois nós vamos fazer o segundo bloco de apresentações. Então nós vamos começar aqui com a Náguida. A Náguida, ela vai falar sobre o projeto Transformole. Vocês já receberam, inclusive, né? Lenha ecológica de resíduos e borras de óleo, desculpe. Náguida, você tem 10 minutos, tá? E ao final, depois das 4 apresentações, a gente abre para perguntas. Bom, boa tarde. Meu nome é Náguida, do projeto Transformóleo. E para falar da lenha, que é essa coisinha linda, primeiro eu vou falar assim, eu faço coleta de óleo já há um bom tempo, eu tenho uma caixa de 1000 litros que eu encho uma vez por mês pelo menos. Poderia ser mais, mas infelizmente não consigo aumentar ainda essa coleta. Estou coletando em mais de 40 lugares diferentes. Tem coletores de uso coletivo e de uso individual. Se alguém que mora em prédio, condomínio, quiser solicitar um coletor, eu levo até esse lugar. O óleo que eu coleto, eu peço para que não seja coado, porque senão a pessoa vai me dar o óleo e vai jogar a sujeira do óleo no lugar errado. Então, quem tem que se virar com essa sujeira sou eu. E assim, no andar do que eu estava, tudo que eu fiz foi muito por acaso, tudo foi acontecendo assim acidentalmente. E para não gastar muita água, eu comecei a limpar todas as minhas vasilhas com pó de serra. Tudo que eu pego sujo, eu limpo com pó de serra. Então não preciso mesmo usar água. Só quando está muito ruim que eu lavo. E todos os lugares onde eu coloco um coletor, depois eu vou lá e depois com o tempo eu troco para o outro limpo. Eu higienizo isso. A pessoa não precisa ficar com aquilo tudo sujo. Porque acaba sujando sem querer. Então, aí eu estava com uma quantidade enorme de sujeira lá em casa e a forma que eu tive de descarte foi colocar em balde de 15 litros e levar para uma usina queimar. E eu não achei a menor graça nisso, achei meio frustrante. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria destruir o óleo 100%. E fui tentando, aí eu vi na internet que um cara estava fazendo lenha ecológica com pó de serra. Aí eu falei, ótimo, pó de serra também tem. Já está em mundo de gordura, vai ser legal, que é isso aqui, ó, a borra, o óleo, que não pode ser vendido, que não pode virar sabão, é isso aqui. Não tem o que fazer com isso, agora tem. Aí faz essa lenha, um pedacinho disso queima mais de 1 hora, depois que vira cinza ele continua queimando. Só que é um fogo frio, assim, ele não é um fogo quente, azul, ele vai esquentar, ele vai... mas assim de uma forma mais lenta. Como ainda está em processo de aperfeiçoamento, eu não posso dar muita informação, mas que eu estou no caminho certo, estou. Então é isso, meu projeto é esse, meu relato para vocês. Sim, a ideia do meu projeto principal, além de eu ter conseguido finalmente destruir 100% do óleo, é conseguir que esse projeto seja replicado em outros bairros. Eu estou me colocando à disposição para levar para Lumiar, para São Pedro, para Conquista, para qualquer lugar de alguém que queira fazer o projeto. Gasta-se muito pouco. Lá em casa eu tenho uma caixa de 1000 litros e uma caixa de 300. Quando o óleo chega, quando eu recoleto os óleos, eu chego em casa, boto
nessa primeira caixa de 300, no dia seguinte eu deixo cair para de 1.000, que fica mais abaixo, porque aí fica essa borra. Toda vez que o cara vai lá comprar meu óleo, essa borra ele não leva, ela fica lá. Aí eu limpo a caixa d'água, pode ser, vou acumulando, e assim o processo. Então fica essas informações. Se qualquer coisa, entra na página do Projeto Transformore, manda mensagem, eu respondo, e a gente troca figurinhas. Obrigada, Magna. Bom, então agora nós vamos prosseguir com a apresentação dos alunos da Sala de Recursos de Altas Habilidades da Escola Classe 115 Norte, em Brasília, sobre sustentabilidade e reciclagem. Andréia, por favor. Obrigada. Bom, o relato de experiência é sobre uma sala de aula numa escola pública de Brasília, perto lá de você, Paulinho, na 115 Norte, que é um bairro de Brasília. É uma sala de aula de crianças superdotadas, dentro de uma escola pública com 300 alunos. E, diferente do que geralmente as pessoas acreditam, essas crianças têm muita dificuldade de socialização. Essas crianças geralmente são vítimas de bullying nas escolas. Não é só coisa boa ser um superdotado. E aí, no início do ano, eu vou precisar de uma colinha aqui que eu fiz, porque eu me esqueci a data. No início do ano, por conta daquela sueca Greta Thunberg, que chamou uma greve geral de estudantes, bom, 15/3/2019 foi a primeira vez que eu falei dela para os alunos, e depois em 24/5, onde 190 países, inclusive o Brasil, 130 países se envolveram numa greve geral de estudantes, que é o Friday for Future. Então, crianças, alunos, envolvidos em defender o futuro do planeta. E entre esses dois eventos, primeiro eu só comentei, levei vídeos de falas dessa adolescente. Foi muito interessante porque eu trabalho com crianças entre 6 e 11 anos e eles acharam que ela era muito velha, porque ela já tinha 15 anos na época. E eu tinha dito que era uma criança. Então, eles assistiram vídeos, eles ouviram a proposta dela, e a partir daí eu lancei o desafio. Eu disse, olha, se uma criança... E aí que eles disseram, não, mas ela não é criança, ela é velha. Se uma criança conseguiu movimentar o mundo, falando sobre sustentabilidade, que tal a gente aqui nessa sala, com esse monte de neurônio aí pulando, e se nós pensássemos em projetos também que pudessem ganhar o mundo? E aí esse foi o desafio. Inclusive os slides que vocês vão ver foram organizados por um desses alunos, o Emanuel Basílio, que tem 10 anos. Ele descobriu lá o PowerPoint, está encantado, e como eu disse que eu ia ser só, assim, eu ia comunicar a vocês o trabalho deles, eles resolveram que tudo tinha que ser feito por eles, tá? Então os slides estão aqui, pode passar. E aí são projetos de pesquisa desses alunos. O tema é sustentabilidade e reciclagem. Cada um escolheu o que quis fazer. E aí eu estou com alguns listados aqui, tá? Depois eu vou dizer assim, no que é que isso está nos levando hoje. Tá bom? Pode passar. Bom, eu não vou ler aí a introdução, porque ela... É isso que eu disse, Como é que tudo começou nessa sala de aula. Pode passar. Volta um. Bom, esse foi o primeiro, do Emanuel Basílio, que organizou os slides, então o primeiro é o dele, Lógico. É como reduzir drástica e indiretamente o desmatamento. E aí ele... é um grande teórico, vai ser um grande cientista, ele leu muito sobre o assunto
E aí ele tem essa proposta de sugerir, né, formas viáveis para reduzir o desmatamento no Brasil e no mundo. Pode mudar. Esse desafio ia desembocar numa festa, né? E onde eles apresentariam os seus trabalhos. E a festa, então, tinha que ser uma festa ecológica, não ia poder ter nenhum plástico de uso único nessa festa. A começar pelas comidas e bebidas oferecidas na festa. E aí o desafio foi o seguinte: você vai ter que trazer para a festa um alimento, uma bebida ou comida, que não gerou nenhum lixo plástico, né? E o maior desafio deles foi conseguir fazer um brigadeiro que não gerasse lixo plástico, porque todas as embalagens de achocolatados tinham plástico, né? E são crianças de uma escola pública, eles não tinham acesso aí a chocolates mais sofisticados, e não rolou o tal do achocolatado que não viesse numa embalagem plástica. Então eles ficaram sem o brigadeiro. Aí a decoração da festa, cada um levou seu kit de prato, talher e copo, tudo tinha que ser absolutamente sustentável. E foi muito interessante, porque os pais se envolveram nisso. E os relatos eram: nossa, eu tive que ir em 5 supermercados para conseguir comprar uma cenoura que não estava embalada em filme plástico. Eu tive que recorrer aí aos produtores, né, rurais próximos, porque eu não conseguia comprar, né, frutas e vegetais que não viessem com uma bandejinha de isopor e um filme plástico por cima. Pode fazer. Bom, aí esse aqui que eu achei que podia interessar comerciantes aqui de Friburgo, porque era a transformação de garrafas PET em roupas. Então, esse aluno, ele localizou em Brasília uma única loja em um shopping de lá chamado Boulevard, uma loja que vende camisetas feitas de garrafa PET. E a ideia agora, essa escola já comprou a ideia, as camisas dos uniformes vão ser encomendadas dessa loja, né? Então, vão ser camisetas que aproveitam a PET, né, na sua confecção. A intenção dele é levar isso para o secretário de Educação para que todos os uniformes das escolas públicas sejam, de agora em diante, feitos com garrafa PET. Por enquanto, é uma camiseta ainda mais cara do que as outras que estão na praça. Então, só uma escola que está conseguindo aderir aí à proposta dele. Pode mudar. Bom, hortas internas. Aí vem aí a compostagem, né? A escola passou a ter uma horta a partir desse desafio, que está dando certo, porque a escola já teve várias hortas que não deram certo. Dessa vez está dando certo, porque a iniciativa não é mais dos professores, é dos alunos. E aí esse aluno falou: mas eu quero pensar em hortas também para quem não tem um terreno em casa, para quem mora em apartamento. E aí ele começou pensando na hidroponia, depois ele desenvolveu outras ideias sobre hortas, e tem lá uma lista de fotos de hortas possíveis para apartamentos, para a gente voltar a ter uma relação assim direta com o nosso alimento. Pode passar? Casas de garrafa PET. Então, a empreitada agora é construir no espaço da escola uma casinha de garrafa PET para que eles, né, assim, administrem esse espaço. Vai ser um espaço deles, né, e que eles vão decidir o que vai ter lá dentro, se jogos, brincadeiras, e a escola topou também o desafio. Vamos ter uma construção com garrafa PET no pátio, assim, numa área externa da escola. Link para calcular a emissão de CO2. Inclusive, eles fizeram um cálculo para eu saber quanto que eu ia emitir de CO2 viajando de Brasília para o Rio de avião. Aí você tem que saber o tipo do avião, entendeu? Colocar lá de qual cidade para qual cidade,
e nesses links ali você calcula a emissão de CO2 numa viagem de carro ou de avião. Eles só me deixaram vir de avião porque para eu emitir menos CO2 eu tinha que ir num carro com 5 pessoas. E eles não tinham o link para calcular o ônibus. Senão eu estava ferrada. Eu teria que sair 2 dias antes. Pode passar. Bom, aí uma das alunas, a Catarina, resolveu investigar os biomas brasileiros e em que estado eles se encontram, né? Em que estado de destruição ou conservação eles se encontram. Pode passar. Aí a Leila, que é a irmã da Catarina, foi na onda da irmã e falou, então eu vou ver os animais que estão em perigo. Pode passar. Bom, acabou aqui, mas é porque o Emanuel esqueceu de 2 projetos assim, que não estão finalizados, mas eu vou falar deles porque eu estou assim, de olho nos 2. O aluno calculou quanto que a escola gasta de energia elétrica e o que ela precisaria para usar placas de energia solar, né, para substituir essa energia que é usada hoje por energia solar. E aí ele fez os cálculos e ele quer desenvolver um aplicativo para que qualquer pessoa coloque lá no aplicativo quanto que eu gasto, né, por dia, por mês, seja lá o que for, de energia elétrica vinda da SEB, aqui eu não sei como é que chama a empresa, e quanto que eu precisaria investir, assim, primeiro em números de placas solares, tem também vários tipos de placas solares que ele conseguiu lá separar. Então, quanto que eu gasto, se eu usar essa placa, quantas placas eu preciso e quanto que ela custa. Tá? Mas está difícil, a gente está tentando uma parceria com a Universidade de Brasília, com os estudantes de lá, para ver se ele consegue desenvolver um aplicativo. E o outro fez a mesma coisa, mas com a água. Né? Ele quer saber quantos tanques a escola teria que enterrar para aproveitar a água da chuva, porque Brasília tem uma época de muita chuva, então quanto que nós precisaríamos armazenar dessa água da chuva para poder usar ao longo do ano, sem precisar usar a água, né, da CAESP. E aí são crianças de 6 a 11 anos, né, que começaram a pensar a sustentabilidade. E o resultado que eu tenho visto é adultos abraçando as causas, né? Nós já tínhamos tido várias iniciativas nessa escola dos professores trazerem o tema, propondo, né, ações e elas não vingarem. Hoje o que eu estou vendo é, primeiro, uma integração maior desses alunos que eram considerados difíceis, diferentes, estranhos, com os outros alunos da escola. E as crianças hoje é que estão vigiando os adultos, né? Então, assim, professora, você fez isso, não pode. Antes era o contrário, né? Eram os professores botando de castigo, ó, você não fez. Nós tínhamos as lixeiras lá para o lixo ser separado, que nunca funcionava. Quando o protagonismo veio para as crianças, a coisa começou a funcionar melhor. E o relato das famílias que vêm conversar comigo é que agora eu tenho um vigia dentro de casa. O tempo todo ele chama a minha atenção e me cobra ações, né? E eu estou, né, sendo obrigada a me reeducar. Então, a sugestão é essa, né? Dar mais protagonismo para as crianças. Eles ainda não têm os vícios que nós temos, então para eles está muito mais fácil, né, fazer certo. Por mais que eu queira vir e mexe, agora mesmo eu ganhei uma cesta com um copo, cheguei ali e peguei um copo de plástico. Sem pensar mesmo, né? Está no automático. As crianças não, eu acho que é um investimento que a gente precisa fazer. Chegar nas escolas, né, com projetos diferentes. Eu estou há muitos anos na área de educação e sempre que você traz um projeto
e propõe, as crianças adotam por um tempo, mas depois aquilo cai no esquecimento. Quando ela se sente dona do projeto, ela defende ele em todos os espaços onde ela está. E aí, se tem educadores aqui, eu não sei, eu sei, eu acabei de conhecer, fica essa sugestão, né? Joga a ideia e deixa que eles pensem os projetos, que eles se sintam donos do projeto, que aí a chance da escola inteira ser contaminada é maior, tá bom? Então é isso.